Você já percebeu que alguns memes simplesmente explodem e aparecem em todos os lugares, enquanto outros desaparecem em questão de horas? Mais do que isso, porque certos memes eles nos fazem rir imediatamente, enquanto outros só fazem sentido para determinados grupos específicos? Talvez agora ainda vou te fazer uma pergunta que talvez seja mais importante. E se os memes não forem apenas piadas, mas sim uma das linguagens mais poderosas da comunicação contemporânea? Então é isso que nós vamos ver nessa aula e você vai entender que o meme ele não é aleatório, não é neutro e definitivamente não é só sobre humor. O meme é uma estrutura de linguagem, disputa de poder e produção de sentido cultural. Então, antes de começar a nossa aula, vamos rodar a vinheta. Muito bom, meu nome é Juliano Mello, eu sou formado em Relações Públicas e atuo na área de comunicação há mais de 17 anos. Neste canal, a proposta de criar este canal é exatamente a gente aprofundar o tema da comunicação social, seja para você que vai prestar algum concurso público ou simplesmente aumentar seus conhecimentos nessa área. Então, peço aí para quem ainda não curtiu, quem não segue o nosso canal, que ative aí os sininhos, compartilhe e não deixe de comentar. E claro, criticar, perguntar, questionar, para a gente fazer desse canal um canal de muita informação. Então agora, vamos ao que interessa. Nossa aula de hoje, então, é memes como fenômeno da comunicação social. Então, nossa proposta é a gente explorar esse tema, o meme, sob uma perspectiva teórica e prática, né, para a gente compreender o papel do meme na comunicação, né? A gente vai entender como um objeto de estudo da comunicação, uma ferramenta de construção de realidade e mecanismo de influência social. Em outras palavras, o que a gente vai entender hoje sobre o meme? Nós vamos começar a ler memes como um analista, não mais como um usuário, um simples receptor do meme. E por que a gente tem que falar desse assunto, né? Por que o meme é importante? A gente precisa entender que o meme, hoje, ele não é simplesmente um postzinho compartilhado. O meme hoje é uma das formas de comunicação mais disseminadas no ambiente digital. A gente estima e dá para estimar facilmente que existam bilhões, né, de memes circulando diariamente em plataformas como Instagram, WhatsApp, TikTok, o X, o Reddit. E apesar dessa presença, dessa onipresença nessas plataformas, o meme raramente é tratado com o rigor analítico que merece no campo da comunicação. Então, por isso que a gente resolveu trazer essa aula para a gente entender um pouquinho sobre o meme. E o nosso primeiro tópico que a gente vai abordar é a origem do conceito meme. Então deixa eu só tirar a minha câmera aqui para a gente não perder, né, para vocês verem a fotinha ali do autor, da origem do meme. O termo meme, ele foi cunhado pelo biólogo, ele é biólogo e etólogo, o britânico Richard Dawkins, e na obra O Gene Egoísta. Muitas vezes esse é um dos pontos, para quem vai prestar prova de concurso público, esse é um dos pontos que o pessoal sempre pega muito, que é essa origem do gene, né? Que ele faz uma contraposição aí, uma comparação, uma perspectiva do gene com o meme. Então a gente vai entender por que esse termo. E é exatamente no capítulo 11, que tem o título Memes, os novos replicadores, que o autor propõe o meme como um análogo cultural do gene, ou seja, uma unidade de transmissão cultural ou de imitação. Então eu até trouxe aqui, eu vou ler para vocês um trecho do texto quando ele chega exatamente nessa determinação de que seria o meme, né, para fazer essa analogia ao gene. Então ele começa falando assim: precisamos de um nome para um novo replicador, um substantivo que transmita a ideia de uma unidade de transmissão cultural ou uma unidade de imitação. Mimeme vem de uma raiz grega adequada, mas quero um monossílabo que soe um pouco como gene. Então eu vou abreviá-lo para meme. Então, olha que interessante, ele partiu ali da palavra mimeme e decidiu abreviar para meme, para fazer essa descrição do que é o meme, né? Então perceba só, a gente está falando de 1970, década de 70. Ali já existiam os memes. Obviamente que eles eram
transportados por outras plataformas que não a digital, né? Então, para o autor, os memes eles funcionam como genes culturais, eles se reproduzem, sofrem mutações e passam por um processo de seleção natural no ambiente cultural. Por isso que ele faz essa contraposição com o gene, né? O gene também tem essa característica. E o próprio autor cita alguns exemplos de memes, as melodias, as ideias, slogans, né? Quando a gente faz brincadeiras com algum tipo de slogan, modas, maneira de fazer potes ou de construir arcos. Ele dá uma viajada com vários exemplos para identificar essa questão do meme. E essa analogia biológica, ela é central na teoria dele. Então, assim como os memes, assim como os genes, né, sobrevivem nos corpos, os memes sobrevivem nos cérebros humanos e nos artefatos culturais. Então, a gente agora, entendendo aí a origem, a gente parte para o próximo conceito, que é o quê? O surgimento da memética como uma disciplina para estudo do gene. Então, a partir dessa determinação do nome, criado pelo Dawkins, né, surgiu então a memética. E a memética é um campo de estudo. Deixa eu voltar minha câmerazinha aqui para acompanhar com vocês. Então, a memética é um campo de estudo dedicado à análise da transmissão e evolução cultural dos memes. A gente tem alguns exemplos de autores, um deles é Susan Blackmore, que ela coloca no livro The Meme Machine, né, The Meme Machine, em que ele aprofunda essa proposta dawkinsiana. Então, para a autora, ela argumenta que os seres humanos, olha só que interessante essa definição dela, né? Os seres humanos são máquinas de memes. Realmente, né? Nós somos uma máquina de produção de memes. E com a internet, essa característica ela está muito mais avançada, muito mais corrida, né? Então, nós somos máquinas de memes, organismos cujo comportamento é largamente determinado pela competição entre memes e o espaço mental. Então, eu até li essa frase aqui dela, porque o que ela quer dizer? Hoje, há uma disputa entre os memes produzidos pelo espaço mental das pessoas, né? A produção hoje ela é uma produção muito mais forte e é exatamente o que a informação, né, a comunicação tenta fazer, ocupar um espaço mental dentro das pessoas. Outro filósofo que faz parte da memética, o Daniel Dennett, ele aplica a lógica memética à evolução da cultura humana. Ele defende que a mente e a consciência são, em grande medida, né, produtos da acumulação de memes ao longo das gerações. Interessante essa definição dele, né? Porém, a memética, ela sofre muita crítica, principalmente daqueles autores, dos estudiosos da biologia, né? Eles questionam, então a memética ela não tem ainda um embasamento que define ela realmente como uma disciplina, né? Como algo a ser levado ainda, vou dizer assim, a sério, mas ela é muito questionável. E quem questiona essa rigorosidade são principalmente os filósofos da biologia, né? Eles questionam essa rigorosidade científica do conceito. Eles argumentam que a analogia gene e meme é excessivamente metafórica. Então, seria um exagero ali do Richard Dawkins, né? Ainda assim, o conceito migrou com enorme sucesso para as ciências sociais da comunicação. Hoje, não se fala outro nome para definir esse tipo de comunicação contemporânea, né? Principalmente aí com a internet, né? E é o que a gente vai ver agora, né? Essa migração do conceito para a comunicação digital. E pegou, né? Dificilmente alguém não vai chamar de meme. Talvez com a evolução, o surgimento de outros formatos, pode ser que isso mude. Mas atualmente o termo meme ele pegou. Então ali na virada do século XXI, exatamente com a popularização da internet e das redes sociais, o termo meme foi ressignificado pelo senso comum, né? Ele deixou aquela característica biológica que ainda havia ali, né? Trouxe ali algumas características e passou a ser designado, o meme passou a ser utilizado para designar o quê? As imagens, os vídeos, frases, os GIFs, né? E nesses formatos humorísticos que circulam, se transformam na rede. Então, essa ressignificação, ela foi estudada por diversos pesquisadores, né? E a Limor Shipman, ela propõe o quê?
Memes na internet são, eu vou até ler aqui para vocês, deixa eu puxar aqui, um grupo de itens digitais que compartilham características comuns de conteúdo, né? A forma ou postura, que foram criados com consciência um dos outros e que foram circulados, imitados e ou transformados via internet por muitos usuários. Então, o que a gente tem aí? Essa definição, ela possui esses três elementos chaves, né? Que são a questão do conteúdo, a forma e a postura, né? Essa definição a gente pode chamar de uma definição trilateral. E essa definição aqui é fundamental para a gente fazer uma análise comunicacional dos memes, porque é exatamente esses três pontos que a gente precisa para entender, né? E ela também coloca ali, traz uma distinção, né, do que seriam os memes, os tipos de memes, né? São os virais, são aqueles que se replicam com pouca alteração, os memes propriamente ditos, que se transformam a cada circulação. E essa distinção ela também é relevante porque a gente situa o meme no campo da criatividade coletiva, né? E não mais aquela da reprodução passiva, ou seja, você tem a cada meme, principalmente os virais, não, os transformacionais, desculpa, ele tem ali uma mudança, mas dentro de um conceito-chave, né? Dentro do conceito que ele foi criado. Então a gente vai trazer aqui deixa eu só pausar aqui, um exemplo de meme, que esse meme é super interessante porque ele vira e mexe, ele some e depois ele volta, né? Sempre dentro de contextos. E é interessante que ele surgiu em 2016, é o meme da Nazaré Confusa, a Senhora do Destino. Deixa eu só tirar a minha câmera aqui novamente para ficar o vídeo, ele está ali dentro da apresentação. E foi criado ali, né? Surgiu na expressão da atriz Renata Sorrah. Esse meme, ele é tão interessante, né? Porque ele circula em todos os formatos. Ele circula tanto em formatos de vídeo, quanto em formatos de GIF, quanto em formatos de imagem, né? Acho que só áudio que eu não ouvi, eu ia falar que não ouvi, mas não ouvi. Mas ele é um meme muito poderoso aqui no Brasil. Só que esse meme, aquilo que a gente falou do contexto, se você for rodar ele nos Estados Unidos, não vai fazer sentido, porque a Renata Sorrah não é conhecida lá, as pessoas não conhecem a questão da novela, mas ele pode o quê? Ser utilizado em outros contextos, em outras questões. Então, não é que ele não vai funcionar tão bem lá, né? Ele vai ser replicado e recriado em outras situações. Interessante essa questão do meme, né? Então agora a gente parte para uma definição comunicacional do meme. A gente vai estudar agora sobre a perspectiva, o meme, sobre a perspectiva semiótica, né? Então, do ponto de vista semiótico, o meme ele pode ser compreendido como um signo composto, uma articulação entre os elementos verbais, visuais, sonoros e contextuais. E essa junção desses conceitos, né, produz um sentido que a gente pode chamar de forma condensada, porque ele não precisa de um tempo, vamos dizer assim, grande para passar um sentido, né, para passar uma informação. Eles geralmente são curtos, a imagem ali, né, pega o exemplo da imagem, curtinha. Então, a semiótica persiana, que foi desenvolvida pelo filósofo americano Charles Sanders Peirce, ele oferece algumas ferramentas para a gente entender, né, para a gente fazer essa análise. Para Peirce, todo signo é composto o quê? Por o representante, né, que é a forma que o signo assume. Então, se a gente pensar na questão do meme, pode ser a imagem, o vídeo, o áudio. O objeto, que é o signo que ele se refere.
e o interpretante, que é o sentido produzido na mente do receptor. Então, dentro do meme, no meme, esses três elementos estão em constante tensão, né? A gente pode dizer que eles estão em constante tensão, porque o representante ele é instável. A imagem, ela muda a cada versão. O objeto é frequentemente irônico ou deslocado. E o interpretante depende o quê? Radicalmente do repertório do receptor, né? Dentro do contexto que está sendo colocado esse meme, né? E a gente também tem um outro autor que a gente pode trazer aqui, que a gente traz para a gente analisar. Deixa eu só tirar de novo a minha câmera aí que está pegando a apresentação, que é o Barthes. O Roland Barthes, ele fornece um outro instrumental relevante para a gente estudar o meme, que é o quê? A distinção entre a denotação, que é o sentido literal de uma imagem, e a conotação, que são os sentidos o quê? Culturais que ela mobiliza. O meme ele opera quase que exclusivamente no plano conotativo, ou seja, nos sentidos culturais. Uma imagem de uma pessoa franzindo a testa, dentro do contexto do meme, não necessariamente representa apenas o franzir da testa. Ele pode o quê? Representar desconfiança, ironia, o ceticismo e assim por diante, né? Então ele vai depender o quê? Vai depender do contexto que acompanha e do contexto de circulação. Além disso, o Barthes ele também traz o quê? Dentro do livro O Óbvio e o Obtuso, que é de 1982, o conceito de punctum. Esse conceito ele é interessante para análise dos memes, né? Por quê? O conceito de punctum ele traz o detalhe de uma imagem que pica o observador, ou seja, que prende a atenção do observador, que o afeta de forma inesperada. E no meme, o puncto, com frequência, é justamente o elemento que produz o humor. Realmente os memes estão muito voltados ao humor. Não é só isso, mas geralmente é. Então o ponto é exatamente esse ponto que prende a atenção, que chama a atenção do receptor. É o detalhe que é absurdo ou o desvio da expectativa que aquele meme traz para quem está recebendo a mensagem. E aí a gente faz aqui uma pequena comparação, né, entre Peirce e Barthes, só para a gente resumir o que a gente falou dos dois, né? O Peirce, na questão da semiótica, ele coloca o meme como signo em processo. Já o Roland Barthes, na semiologia, ele coloca o meme como produção cultural de sentido. Né? Eles não são contraprodutivos, vamos dizer assim, eles não são um contra o outro, né? Apesar do xizinho ali pode dar essa aparência. Na verdade, eles são complementares, né? São análises de pontos diferentes, de teorias diferentes sobre a questão dos memes. Então, resumidamente, o representante é uma forma, pode ser a imagem ou um texto, o objeto é a referência, geralmente irônica ou de humor, o interpretante é o sentido que causa no receptor, e o foco é como o sentido é construído. Já em Roland Barthes, o meme é uma produção cultural de sentido, a denotação é o sentido literal, o que a gente utiliza mais é a conotação, sentidos culturais, e o foco é nas camadas de significado. Então agora a gente vai entender um pouquinho por que o meme ele acaba se tornando viral, né? O que é um meme viral? Então o que é um conteúdo viral? A distinção central que a gente tem que entender aqui é que frequentemente, que a gente até ignora bastante nessa distinção, é que o conteúdo viral é aquele que se espalha. Deixa eu botar minha câmera aqui novamente. O conteúdo viral é aquele que se espalha amplamente, sem ser transformado, como um vídeo de gatinho, por exemplo, um gatinho fofo, que todos compartilham de forma igual, né? Todo mundo começa a replicar aquele mesmo conteúdo, ou seja, ele não tem uma transformação. Ele é replicado de forma massiva, mas ele não é transformado. Então, é a diferença de um conteúdo viral para um meme que a gente está falando aqui, né? O que a gente tem, então, um meme já, ao contrário, é um formato que se transforma. Cada usuário pode recriá-lo, né? Pode adaptá-lo, pode fazer uma mistura com outros conteúdos e responde ao contexto de seu próprio grupo cultural. Então, essa é a diferença de um conteúdo viral e de um meme, né?
Essa distinção, ela tem implicações teóricas profundas. Por quê? Enquanto a viralidade é um fenômeno de transmissão, acho que esse é um ponto importante para a gente guardar, principalmente para quem está almejando aí numa prova, o conteúdo viral, então, a viralidade, ela é o quê? Uma forma, um fenômeno de transmissão, ou seja, esse conteúdo ele é replicado de forma massiva. Já o meme, ele é um fenômeno de produção coletiva de sentido. Olha que interessante. Aposto que você nunca parou para pensar nisso, né? Nessa diferença. O meme ele pode ser um conteúdo viral? Pode, porque ele pode ser replicado. Geralmente ele é, né? Replicado de forma massiva. Mas ele também pode ser replicado de forma massiva dentro de um pequeno grupo, dentro desse grupo. Ou de forma não massiva, mas de forma replicada. Já o viral, não. O viral ele tem que ser massivamente transmitido, né? Dentro de vários grupos, não precisa ser num só. Então ele vai adquirir uma questão muito grande na transmissão. Então olha que interessante isso. Guardem isso então. Conteúdo viral, fenômeno de transmissão. O meme, um fenômeno de produção coletiva. Então, a gente, finalizando essa parte, a gente pode entender, então, é por isso que os memes, eles são objetos tão ricos para a gente fazer essa análise comunicacional, porque ele é um fenômeno de produção coletiva de sentido, né? Eles são literalmente a cultura sendo construída em tempo real. Bacana isso, né? Muito interessante. Agora a gente vai para o nosso próximo tópico, mas ficou bem claro nessa questão de um conteúdo viral para um meme, né? Um é transmissão, o outro é sentido cultural. Então, quais são as características do meme, né? A gente trouxe até alguns exemplos aqui. Deixa eu tirar a minha câmera de novo. A gente tem algumas características que são o quê? A replicabilidade. Esses dois memes aí, talvez muitas pessoas conheçam, outras pode ser que não, gerações um pouco mais novas. Mas quem não se lembra dessa menina que fez essa carinha e esse cara aí que foi usado muito em memes de TI, né? Depois ele pegou e foi para outros contextos. Mas a primeira característica que a gente vai trazer no meme é a questão da replicabilidade. A replicabilidade é o quê? É a propriedade que permite ao meme se espalhar rapidamente por redes digitais. Ou seja, o meme ele é replicável, você pode fazer réplica deles. Essa característica está relacionada ao que o Malcolm Gladwell, em Um Ponto da Virada, que em inglês é de tipping point, chama de fator de adesividade, ou stickiness factor. Ou seja, que isso é a qualidade de uma mensagem que a faz ser lembrada, repassada e incorporada ao cotidiano comunicativo de um grupo. Então isso é também importante guardar para quem está pensando aí em provas, né? O que é isso? Então guarda esse conceito, o fator da adesividade, da replicabilidade. Qualidade de uma mensagem que a faz ser lembrada, repassada e incorporada ao cotidiano. Então, no contexto digital, a replicabilidade ela é amplificada pelas arquiteturas das plataformas. Por que ela é replicada? Bom, porque as plataformas hoje elas oferecem ferramentas para a gente aumentar essa replicabilidade. Por meio do quê? Por meio do botão de compartilhar, né? Os algoritmos de recomendação, os grupos de WhatsApp, as correntes que existem, né, no Instagram. No Instagram nem tanto, mas em outras redes sociais era muito comum. O Orkut fazia muita corrente, né? Para quem lembra do Orkut. E isso a gente traz o quê? Que a gente precisa lembrar. A plataforma hoje, ela não é simplesmente uma plataforma de disponibilizar a comunicação. Ela não é neutra, ela é uma plataforma ativa. Ela é um agente ativo na seleção e disseminação de conteúdos. E aí entra a questão dos memes. Então, as plataformas, a gente pode lembrar que elas moldam o quê? Ativamente quais conteúdos circulam, criando o que o autor aqui, no caso, o Tarleton Gillespie, o Tarleton, eu esqueci como é que é a pronúncia dele, ele traz aqui no livro Custodians of the Internet, eu acabei pulando o nome do autor aqui, mas o que ele coloca? Ele coloca que as plataformas moldam ativamente quais conteúdos circulam, criando o que ele chama o quê? De política de plataforma. Até para a gente fazer uma analogia aqui com o conceito de gatekeeper lá do jornalismo, né? Que é o quê? A seleção
das notícias, né, dos fatos que se transformarem em notícias, definindo, junto com a agenda setting, definindo o que seria ali os conteúdos a serem transmitidos pelos veículos. Mas isso a gente vai trazer aí em outro momento essa discussão. Deixa eu voltar minha câmerazinha aqui para aparecer um pouquinho. A menininha ali tá, vou pôr um pouquinho mais para cima aqui, não tampar tanto. Mas a gente traz um outro conceito agora, continuando as características do meme, a questão da mutabilidade. A mutabilidade, ela é talvez a característica mais distintiva do meme em relação a outros formatos de comunicação, né? Diferentemente por exemplo, de um editorial de jornal, ou de um anúncio publicitário, onde é fixo, ele não se muda. O meme não. O meme ele é quase que um convite à transformação, a uma adaptação, essa mutabilidade. Então, cada recriação que o meme sofre, né, ao mesmo tempo é um ato de leitura ou de releitura de um ato de escrita novo. Então, essa dinâmica ela foi analisada pelo autor Henry Jenkins, Sam Ford e Joshua Green, num livro que chama Cultura da Conexão. E nessa obra, o ponto central para eles era os estudos de mídia digital. E eles propuseram o conceito exatamente de espalhabilidade. Palavrinha complicada. Em inglês é um pouquinho mais difícil, que é spreadability, olha, difícil. Então, eles definiram esse conceito de espalhabilidade para descrever a capacidade de um conteúdo de circular o quê? Por múltiplos contextos. E esse conteúdo ele também é o quê? Reapropriado e ganha novos significados em cada etapa. Por isso que a gente está falando dessa característica da mutabilidade dos memes, que são muito fortes nisso, né? Então, eu até vou ler um trechinho aqui para vocês do que eles trazem, desse conceito, que eles dizem o seguinte: a espalhabilidade reconhece o papel ativo das audiências em moldar o fluxo de mídia, enquanto a viralidade pode implicar que o conteúdo se espalha sem agência humana. Então é interessante, né, esse contexto. A gente parte então agora para outra característica, que é a Estou com dificuldade hoje com algumas palavras, hein? Intertextualidade. Ou seja, o meme, ele é, por natureza, um texto que fala com outro texto. E de forma o quê? Condensada, como a gente viu agora há pouco, né? Em pouco conteúdo, a gente consegue condensar com texto e a gente consegue condensar muitas informações e falando com outros textos, tem essa conexão, a intertextualidade. Então, a intertextualidade é um conceito desenvolvido por quem? Pelo Bakhtin, né? Na obra de Mikhail Bakhtin. E é constitutivo do meme, guardem isso. Esse é um conceito que pode cair em prova e faz parte do meme. E para a gente compreender o meme, é necessário o quê? Conhecer o texto de origem, ou o contexto de origem. O contexto de circulação e os outros memes com os quais ele dialoga, porque, igual a gente falou, ele tem o quê? Uma mutabilidade. Então, quando você às vezes pode receber um meme já modificado, para você aquilo pode não fazer sentido porque você não pegou a origem. Então, isso pode acontecer. Por isso a importância dessa intertextualidade entre os memes. O Bakhtin, o que ele fazia? O que ele argumentava? Né? Ele argumenta que todo enunciado é uma resposta a enunciados anteriores e uma antecipação de enunciados futuros. E o meme, o que ele faz? O meme radicaliza essa lógica. Ele é literalmente uma resposta visual, né, a um determinado contexto, a uma determinada situação, e verbal a um conjunto de textos culturais prévios. Então, aqui a gente já começa a entender que o meme não é simplesmente o quê? Uma figurinha de humor, né? Já está bem claro que ele tem uma complexidade grande quando a gente trabalha o meme dentro do quê? Da comunicação social. Né? Então, assim, para a gente finalizar essa parte, o humor do meme frequentemente reside exatamente no reconhecimento dessa relação intertextual. Então, às vezes você, para entender, para
achar sentido no meme que você recebeu ou viu, você precisa entender o meme anterior ou o meme original, certo? Outra característica importante do meme, que é ali a questão do humor e ironia, exatamente essa questão que a gente trouxe na característica anterior. O humor, ele não é um elemento acessório do meme, é uma estrutura, faz parte da estrutura profunda do meme. A gente trouxe até aqui traz uma análise de Freud, quando ele analisou o mecanismo do humor como forma de expressar o que não pode ser dito diretamente. Por que isso é importante, essa análise do Freud? Olha só que interessante como as matérias, né, elas se casam, né, elas se comunicam, tem a intertextualidade entre elas, né? Porque é o seguinte, o humor é uma forma de expressar o que não pode ser dito diretamente. Aquela questão de você às vezes ser recalcado, o tabu socialmente inaceitável. Então você, quando não pode falar alguma coisa diretamente, é mais do que comum a gente usar o quê? O humor para a gente se expressar. E o meme é o quê? É um símbolo disso, né? Então o meme ele opera de forma muito semelhante. O humor é o dispositivo que permite dizer que seria impublicável em outras formas discursivas, né? Então às vezes você vê um meme aparecendo num jornal de grande circulação, que provavelmente, se não fosse um meme, não estaria aparecendo lá, porque seria impublicável. E no meme, além do humor, a gente também tem o quê? A ironia. A ironia também é um fenômeno relacional e contextual. A ironia ela só funciona quando há um repertório compartilhado entre emissor e receptor, né? Eles precisam dialogar ali. Então, o meme irônico, ele pressupõe o quê? Uma comunidade de leitores que compartilha determinados códigos culturais, o que explica por que certos memes são incompreensíveis fora do grupo de origem. A gente já comentou isso aqui em alguns momentos. Então, alguns memes só vão funcionar. Eu comentei lá da Nazaré Confusa, né? Esse meme pode ser que ele só, dentro do contexto original dele, só funcione no Brasil. Mas não impede que ele seja utilizado lá em um contexto na Europa, nos Estados Unidos ou outro país, dentro de um contexto diferente. Por quê? Porque ele traz a questão do humor, né, da ironia, aquela imagem. Então ele pode ser utilizado em um contexto diferente por lá. E a última característica do meme que eu vou trazer aqui para vocês é brevidade e economia de linguagem. O que é isso? Exatamente aquilo que a gente falou da condensação dos conteúdos, né? O meme ele sintetiza conteúdos complexos em formato extremamente compacto. Você não precisa de muita coisa ali para o meme, para entender o meme. Às vezes só a imagem já é suficiente para você entender o humor, a ironia que está presente ali, né? Essa economia de linguagem é uma necessidade da ecologia das plataformas digitais. Olha só que interessante. Apesar da gente ter um espaço infinito dentro da internet, né? Eu vou colocar aqui exagerado de forma dizendo que é infinito, né? Mas a gente sabe que existe uma restrição de espaço, questões de servidores, mas a gente hoje tem ali uma infinidade de conteúdos sendo produzidos. Por que a gente está colocando que essa parte da ecologia das plataformas, né? Essa economicidade, não é em quantidade, mas é em tempo. É o quê? Tempo de atenção de quem está recebendo as informações, né? Hoje, os ambientes de atenção estão o quê? Fragmentados. Na maioria, nos quais o usuário da internet, quem está ali, ele consome centenas de itens em poucos minutos. Isso, inclusive, é um tema que a gente pode trazer aqui depois, que tem causado grandes problemas, né? Principalmente nos jovens, nas crianças, que é o brain rot. Mas aí a gente pode depois trazer esse conteúdo em outro momento. Mas é uma discussão muito atual e foi escolhida, se não me engano, em 2024 a 2025, esse termo brain rot, que é o apodrecimento do cérebro, como o termo do ano, de tão grave tem sido a questão desse consumo, né, massivo de informação com pouco conteúdo pelas pessoas. E a gente ainda pode trazer dentro desse contexto o autor, né, o conhecidíssimo aí da área de comunicação, o Marshall McLuhan, que escreveu ali Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, em que ele já antecipava a lógica da compressão midiática. Olha que interessante, o livro dele é da década de 60, se não me engano. Depois eu posso até colocar nos comentários confirmando. Quem souber a data certinha, por favor, deixe aí nos comentários para a gente. Mas ele já antecipava essa lógica da compressão midiática. O que ele dizia? O meio molda a mensagem. Então, quando a gente fala que a internet
hoje as pessoas consomem conteúdos de forma fragmentada, ele já estava prevendo não essa questão da internet, mas já dizia o quê? Que o meio molda a mensagem. E os meios digitais favorecem essa condensação. Interessante, né? Então, a gente agora que a gente entendeu aí quais são as características, né, do meme, a gente parte para o próximo capítulo, né, a próxima parte do nosso estudo. Antes, vamos ver mais um meme aqui. Quem não é, talvez vocês não lembrem de todo esse, mas esse foi um meme que também bombou aqui no Brasil, né? Pessoal, deixa eu voltar aqui que teve um probleminha no som. Mas deixa eu voltar aqui, pronto. Apartamento para toda a família, com 4 suítes, sala para 3 ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar esse empreendimento que eu assino embaixo. Boulevard Saint-Germain, Altiplano Nobre. Vendas Execute. Então, eu não sei se todo mundo conhece, né, ou lembrou desse meme, né? Ele bombou, né? Deixa eu tirar minha câmerazinha aqui. Ele bombou aqui no Brasil. Desculpa, pessoal, acabei colocando o vídeo e esqueci de tirar minha câmera aí da frente de vocês, né? Fiquei com aquela cara de bobo ali, olhando para o nada, tentando resolver até a questão do som aqui. Mas, desculpa. Mas o que a gente tem aí? Essa questão do meme, né? Ele bombou bastante. Essa Luísa no Canadá, o Magazine Luiza soube se aproveitar muito bem dessa situação. A menina lá também, a Luísa, também acabou aproveitando, fez muita propaganda. Então foi um ponto interessante aí que aconteceu naquela época. E agora a gente vai para o próximo tópico, que é perspectivas teóricas para análise dos memes, né? Que é onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas teorias da comunicação para a gente reforçar essa análise que a gente está fazendo dos memes. Então a gente já falou um pouquinho aqui da semiótica, mas a gente reforça, porque ela é importante. Eu vou deixar sem minha câmera agora para não tampar as informações ali, né? Mas a gente traz a semiótica peirciana, ela já é introduzida no tópico anterior, como eu comentei, ela oferece uma grade analítica precisa para a gente fazer essa decomposição do meme. Por quê? Porque o Peirce, ele classifica, como a gente comentou, os signos em 3 grandes categorias, que é o ícone, né, o representante, aquele que se assemelha ao objeto, seria, por exemplo, a foto do meme, o índice, aquele que mantém a relação, né, de contiguidade com o objeto, ou seja, a expressão facial que indica a emoção, e o símbolo, aquela cuja relação com o objeto é o que? O convencional, o texto verbal que completa o sentido. Então, a maioria dos memes, ele opera com esses 3 tipos simultaneamente. Uma imagem icônica, pode ser, por exemplo, a foto de uma celebridade, um índice, que é a expressão de surpresa ou desprezo, e um texto simbólico, que é uma legenda que contextualiza a cena. Pode ser outros formatos, óbvio, a gente está trazendo aqui só para exemplificar. E a análise semiótica ela permite decompor cada elemento e entender como o sentido é construído e articulado como é construído na articulação entre eles, né? Então, o que a gente tem que guardar aqui dessa questão da análise semiótica? A gente falou muito lá anteriormente, por isso que aqui eu trouxe um pouco mais condensado, né? O ícone, o índice, o símbolo e o funcionamento do meme na visão peirciana, ou seja, a combinação de imagem, de expressão e de texto. A gente também traz aqui a análise do discurso, né, para fazer essa análise do meme, né? Então, a análise do discurso, especialmente ali na tradição francesa, inaugurada por Michel Peugeot, que ele traz a análise automática do discurso, parte do pressuposto que todo discurso é historicamente situado e atravessado por relações de poder. Então, quando a gente faz uma adaptação
dessa característica, né, desse conceito para o estudo do meme, a análise do discurso, ela pergunta quem fala, de que lugar social, para quem, com que efeitos. E a Enir Orlandi, a principal representante brasileira da análise do discurso, no livro que ela tem, Análise do Discurso, Princípios e Procedimentos, ela desenvolve o conceito de formação discursiva. O que é isso? É o conjunto de regras que determinam o que pode e o que não pode ser dito em determinada posição social. E o meme é uma formação discursiva específica. Ela tem o quê? Suas regras implícitas de funcionamento, seus interditos e suas possibilidades. Outro ponto que a gente traz aqui, né, quando a gente fala de análise de discurso, a análise de discurso que examina, ela faz o quê? Reproduz ou subverte relações de poder, né? A análise do discurso também traz essa conceituação de quando o discurso reproduz ou subverte relações de poder. Quando a gente traz para a análise do meme político, por exemplo, especificamente do meme político, a análise do discurso permite o quê? Identificar, por exemplo, como certos memes naturalizam determinadas posições ideológicas ao apresentá-las como um senso comum ou um humor inofensivo. Então veja que a gente consegue colocar o meme em diversas teorias da comunicação para tentar o quê? Explicar a funcionalidade dele. E mais uma vez, né, a gente acha que o meme é uma coisa muito tranquila e não é, né? Então, o que a gente tem aqui? O meme é uma forma de discurso, ele não é neutro, porque ele produz sentido e exerce poder. E o que significa isso na prática? Resumindo essa questão da análise do discurso. Todo meme ele vai fazer o quê? Ele parte de um lugar social, carrega uma visão de mundo e tem um alvo e um efeito. Interessante, principalmente quando a gente fala o quê? Do meme político. Então, os memes eles podem reforçar ideias dominantes, questionar e ironizar e disfarçar a ideologia como humor, né? Nossa próxima teoria aqui é a teoria das redes, que vai tratar da questão da viralização e dos fluxos, né? Então, o que a gente tem? O fluxo em rede, né? O meme e o fluxo em rede. Aqui a gente traz como autor o Castel, né? Manuel Castells, no livro A Sociedade em Rede. O que ele traz ali para a gente de análise, né? O que a gente consegue trazer para essa análise do meme, né? O autor ele analisou a comunicação contemporânea como uma estrutura em torno de redes horizontais de trocas de informação. E ele reforça que essa estrutura ela escapa ao controle dos meios de comunicação tradicionais, né? A gente tem quando a gente compara a comunicação em rede, ela é completamente diferente da comunicação tradicional, que era aquela questão do emissor-receptor, né? O receptor ele não tinha controle nenhum sobre a produção de conteúdo. E aí, dentro desse contexto, os memes, segundo a teoria das redes, a gente pode, pelas causas, abordar os memes, funcionam como nós de uma rede comunicacional distribuída. Olha que interessante isso, né? Por quê? Porque cada compartilhamento é um nó. Cada remix que a gente faz em cima é o quê? Uma bifurcação. Porque dali você pode ter outras pessoas compartilhando ou até fazendo um novo remix, com um conceito, com um contexto diferente. Então, isso, teoricamente, a viralização não teria fim, né? Então, a teoria das redes explica pra gente por que certos memes se tornam globais, enquanto outros permanecem o quê? Locais. E tem ali a questão dessa viralização dentro de fluxos e contextos do meme. Dependendo da posição na rede, das conexões que ativam, né, esse meme, o meme pode o quê? Alcançar audiências de milhões ou permanecer restrito a um grupo de 300 pessoas, por exemplo. O que já pode ser grande, porque se você está falando de um meme que circula dentro de uma escola, por exemplo, se você atinge 300 pessoas que tem ali num total de 500, a gente está falando de uma viralização com força dentro desse grupo pequeno, né? Então, esse quadro de análise também da teoria das redes, o que a gente pode trazer, né?
a produção colaborativa na internet. Os memes são um exemplo perfeito desse modelo, né, de colaboração, de produção colaborativa. O meme realmente ele tem essa característica, né? Eles são produzidos coletivamente, distribuídos gratuitamente e transformados continuamente, sem que haja um produtor central ou um dono definitivo do conteúdo. Então, para a gente finalizar aqui, então, o que a gente tem aqui? Quando a gente fala da teoria das redes em relação aos memes, a gente tem que o seu alcance depende do quê? Das conexões, não só do conteúdo. O conteúdo ele é o start, né? A ignição, mas você depende ali das conexões para fazer essa distribuição. E o que significa isso na prática? Que a comunicação digital ela é o quê? Descentralizada, ela é horizontal e não há controle total sobre o que se circula, como era nos meios de comunicação antigamente, né, os tradicionais. E a viralização ela não é acaso, ela é resultado do quê? Isso aqui é muito interessante, então guardem isso, que a viralização ela é resultado de rede, time, ou seja, o momento, mais o contexto. Se não tiver dentro de um contexto que aquilo está chamando bastante a atenção das pessoas, provavelmente esse meme, essa viralização, ela vai perder força. Então, a gente agora parte o quê? Para a tipologia dos memes. Deixa eu voltar minha câmera aqui agora, porque senão fico muito perdido aí, né? Só falando pela minha voz, já não é tão bonita, vocês vão enjoar rapidinho. Então vamos colocar aqui uma imagenzinha. Então o que a gente vai falar agora das tipologias, né? A gente começa falando, por exemplo, memes de imagem, a gente pode classificar ali, talvez tenham outros, eu trouxe esses aqui, pode ser memes, os memes podem ser imagem com texto, por exemplo, ou só imagem, GIF, porque dentro de um contexto, lembre que o meme tem que estar dentro de um contexto. GIFs animados, vídeo curtos, memes textuais e de áudio, e os memes podem ser regionais ou globais, né? Então, os memes de imagem, macro, são os formatos mais reconhecíveis de memes, são os mais comuns, né? É uma imagem fixa, geralmente um rosto expressivo ou uma cena icônica, e ali ele combina com texto. É difícil você ter só uma imagem de um... Geralmente tem um texto, sim, ali acompanhando, né? E que causa esse texto causa ali um impacto, né? O segundo que a gente tem é o quê? Que pode ser um GIF animado, que são GIF significa Graphics Interchange Format. Ele foi criado, se não me engano, em 80, na década de 80, e ressurgiu aí com uma forma expressiva dominante na comunicação digital a partir dos anos de 2010. O GIF mêmico, no caso, que é o foco do nosso estudo, né? O meme, é geralmente um fragmento de um vídeo, né? Eles pegam um videozinho ali de um programa de TV, de uma série ou de uma notícia, e esse vídeo ele é transformado em looping, então ele fica rodando, né, indefinidamente, e é uma sequência de imagens que se repete indefinidamente, capturando uma ação ou reação, né? O GIF ele ocupa um lugar peculiar entre a imagem fixa e o vídeo. Ele tem o movimento, mas não o áudio, né? O GIF ele não tem um áudio. Ele tem duração, mas não a linearidade. E essa condição híbrida é interessante porque o torna especialmente adequado para a expressão de emoções e reações. Por isso que a gente acaba utilizando o GIF como substituto ou um complemento de palavras em conversas digitais, né? Quando se alguém, por exemplo, no WhatsApp, alguém escreve alguma coisa, você põe aquela carinha assim de não entendi, você põe um GIF animado, né? O terceiro que a gente vai abordar aqui são os vídeos curtos e remix, principalmente aí com a popularização das redes sociais, Instagram, TikTok, né? Os Reels e os Shorts. Os memes em formato de vídeo curto são de 15 a 3 minutos, não muito, né? 15 a 3 minutos, acho que até demais, mas são vídeos curtos, que eles acabaram se tornando predominantes, né? Esses vídeos frequentemente seguem trends, são tendências audiovisuais, e funcionam como templates, uma música, uma coreografia, uma estrutura narrativa que é repetida ali e variada por milhares de usuários, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente analisa a cultura do remix,
O autor Lawrence Lessig, em Remix, Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, ele traz ali o quê? O remix como uma forma criativa, legítima e socialmente produtiva. Para esse autor, a remixagem é uma forma de leitura ativa, porque ele não considera o remix como uma cópia, é uma reinterpretação. Os memes em vídeo são o quê? A expressão mais vívida dessa cultura remix na contemporaneidade. Então, essa é uma descrição aí interessante, né, dos vídeos curtos do remix. Já os memes textuais e de áudio, que nem todo meme ele é só visual, né? A gente tem memes textuais, por exemplo, como correntes que acontecem no WhatsApp, que são aqueles textos que se copiam e colam com pequenas variações, e o que a gente chama também dos memes de áudio. Então, eles se misturam ali, eles não são muito utilizados, mas tem, né? Os memes de texto e de áudio, geralmente eles são mais usados nesses canais de comunicação, de mensagem. Aqui no Brasil, os memes de áudio foram muito popularizados pelo funk, pelo sertanejo, que são trechos musicais que tornam referências culturais compartilhadas e ganham novos usos em contextos variados, né? E a gente, para finalizar aqui, a questão dos tipos dos memes, são só alguns, são exemplos, né? Depois vale a pena dar uma aprofundada. A gente tem o quê? Os memes regionais e os globais. Uma distinção importante é entre esses dois tipos. Por que é importante a gente trazer essa distinção, né? Os memes de circulação global, geralmente, eles são em inglês, originados em plataformas americanas, como o Reddit e o Twitter. E os memes de circulação local são fortemente atrelados a referências culturais nacionais ou regionais. Então, o Brasil tem uma produção memética, assim, absurda, né? O brasileiro precisa ser estudado sobre a questão da produção de memes, né? E frequentemente nossos memes, o que? São centrados em figuras públicas, telenovelas, futebol e música popular. Então, pesquisadores como a Raquel Recuero aqui no Brasil, no livro A Conversação em Rede, ela traz o quê? Que essa questão ela tem o quê? Analisado as especificidades da cultura digital brasileira, incluindo a produção e circulação de memes no contexto nacional. Então aqui, de forma bem simples, bem objetiva, a gente viu aí alguns tipos de memes, né? Que vale a pena você guardar e umas características de cada um para a gente ter aí como referência. Então agora a gente parte para o nosso próximo tema, que é falar sobre meme e cultura. Deixa eu pular aqui para o slide para a gente continuar a nossa aula. Bom, já entrou aqui. Então vamos lá. Os memes eles também funcionam como arquivos vivos da cultura de seu tempo. Um conjunto de memes de determinada época, ele revela com grande precisão, né? Porque ele traz muitos elementos do que está acontecendo naquele momento, os medos, os desejos, os conflitos e obsessões de uma determinada geração, né? Então, quando a gente tem aí esse conjunto de memes e a gente tem o fato histórico também registrado, a gente consegue entender por meio dos memes o que aconteceu naquele determinado momento, né? E tem alguns pesquisadores que têm utilizado a análise de memes para mapear, né, tendências culturais e políticas em tempo real. Isso é tão interessante, né? E, inclusive essa questão do meme e essa memória coletiva, que eu até destaquei aqui para vocês uma notícia, né, da Universidade Federal Fluminense, onde foi criado o primeiro museu de memes do Brasil. Então, olha que interessante, né? O poder que o meme tem até de nos indicar, até de nos fazer reviver o passado por meio aí desse meio de comunicação tão potente que a gente vem falando, que é o meme. A gente, então, agora parte para outra parte, que é falar um pouquinho sobre meme e política, né? Não dá para dissociar o meme da política. Aliás, o meme política já tem um histórico muito grande, mesmo antes de ter sido chamado de meme, né? Mesmo antes de ter sido transformado em meme, os memes políticos têm uma história que antecede a internet, então ela já não é nova nessa questão. Mas o que a gente tinha antes? Por exemplo, cartazes, charges, caricaturas, desculpa,
E panfletos sempre funcionaram aí como formas de comunicação política popular, acessível e de fácil reprodução, né? Não tão fácil como hoje, como nós temos a internet, mas em determinados momentos, com a popularização de algumas máquinas, como as fotocópias, né, que a gente costuma chamar de xerox, as xerocadoras, isso até aumentou e facilitou, porque você tinha ali um equipamento que você podia fazer até em casa, né? Então, o meme digital, ele é o herdeiro contemporâneo dessas tradições que já existiam antes. Com a diferença o quê? Da velocidade de replicação, velocidade de circulação que a gente abordou em slides anteriores, né? E essa capacidade que o meme tem de transformação, né? Ele pode ser transformado, pode ser adaptado, são incomparavelmente maiores com o que a gente tinha anteriormente, né? Então, muitos autores estão realizando estudos e evidenciando como o meme se tornou uma linguagem política nativa das gerações que cresceram com a internet, essa geração mais nova. Eu, por exemplo, sou da geração que cresceu com a internet, mas com o surgimento dela, né? Nós já temos aí uma geração que nasceu praticamente dentro da internet. É uma geração diferente, né? Costumes diferentes. E agora a gente parte, então, para falar um pouquinho o quê? Das dimensões éticas do meme. Não dá para falar de meme sem falar, né, dessa questão, dessa dimensão ética dos memes, né? Deixa eu só checar aqui se a minha câmera continua ainda gravando. Acho que eu fiquei um pouquinho alto aqui que eu mexi. Deixa eu só descer um pouquinho. Ok. Pronto. Já me centralizei aqui de novo. Então, voltando aqui para a nossa aula, né? A gente tem aí, então, a questão dos direitos de uso de imagem, né? Os memes, eles operam aí numa área, vamos dizer, nebulosa, né? Uma área jurídica incerta. Por exemplo, o uso de imagens de pessoas reais pode trazer o quê? Uma violação dos direitos de imagem daquela pessoa. E dependendo de como ele é colocado, da forma como essa imagem é utilizada, e no meme a gente sabe que o uso da ironia e do humor é muito grande, a gente pode o quê? Violar, além dos direitos de imagem, a honra dessa pessoa. Então isso pode gerar o quê? Indenizações, especialmente quando há a ridicularização ou uma exposição indevida. O meme também está muito ligado aí a questões de discriminação, né? A gente também tem que abordar essa questão. Os memes, eles podem fazer o quê? Reforçar preconceitos ao disfarçar conteúdos racistas, conteúdos sexistas, né? Ou discriminatórios, utilizando o quê? Humor e ironia. Então, esse humor excludente, ele pode contribuir para normalizar os estereótipos e marginalizar grupos. E isso é muito comum quando a gente vê um meme circulando, né? E aí tem questões que é muito difícil você, por exemplo, mas dá para mapear, dá para saber. É difícil você ter todo o histórico. Então teria que ter uma investigação muito profunda para saber onde começou, quem compartilhou, quem republicou, quem modificou, né? Então o meme ele tem essa característica também. Outra questão muito relacionada é a questão do cyberbullying e o meme como um instrumento de humilhação, né? A gente falou um pouquinho disso nos dois tópicos anteriores. Mas os memes, eles também podem ser usados como uma ferramenta de ataque. Ele pode expor e constranger indivíduos em larga escala. Então, essa característica que a gente foi vendo, né, desde o começo parecia que o meme era uma maravilha, uma coisa super legal, mas ele também tem um lado negativo, né? Aliás, como praticamente tudo no mundo, a gente tem um lado positivo e o lado negativo, né? Então, esse tipo de cyberbullying, ele pode causar danos psicológicos em larga escala, né? Danos psicológicos significativos nas pessoas. Porque imagina um meme com um poder de viralização muito grande, de alcance nacional, falando de uma pessoa, né? Então, é muito, muito potente essa questão do meme em relação ao cyberbullying. O próximo que a gente aborda aqui é a questão das fake news e os memes desinformativos. Principalmente agora, né, que a gente está em época de campanha, esse vídeo está sendo gravado em 2026, a gente vai ver muito uso do meme nesse sentido. A gente vai conseguir enquadrar muitos memes na questão das fake news e os memes desinformativos. Os memes são altamente eficazes na propagação de desinformação, assim como de informação, né? Mas também tem esse lado negativo. Como eles combinam a imagem e o texto de forma convincente, muitas pessoas acabam acreditando
naquela informação como sendo verdadeira. E os memes eles podem veicular informações falsas com essa intenção de enganar e identificando a sua identificação e combate. E o crescimento desse fenômeno representa o quê? Um grande desafio para quem é da área de jornalismo também, né? Por quê? Porque como muitos memes circulam, muita informação circula, antes do jornalista entrar naquela questão se aquilo é noticiável ou não, ele tem que fazer o quê? Uma checagem de fatos. Então, pessoal, a gente vai chegando agora ao final, né? Quase uma hora aí de aula. Eu agradeço bastante a atenção de quem acompanhou até o final, bastante conteúdo, bastante questões relacionadas ao meme. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar na descrição, na legenda, o link para o e-book que eu tenho disponível na Hotmart e na Amazon, para quem quiser se aprofundar sobre o tema memes. É um e-book bem mais completo do que essa aula. É um preço bem bacana também, é mais para ajudar. E também vou pedir, claro, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar para que este conteúdo chegue para mais pessoas e me ajude a crescer aqui no canal. Então, finalizando. Desculpa, pessoal. Então, finalizando essa aula, agradeço de coração a participação de todos vocês. Espero que realmente tenham gostado e até a próxima.